pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito de Deus. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade
Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti, não sou nada sem ti. Perdida estou sem ti, perdida estou. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada, nada sou. Perdida estou sem ti, perdida estou. Eu nada sou sem ti, nada, nada, nada sou. Perdida estou sem ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Bem-vindo neste lugar, Espírito de Deus, nós te queremos. O Senhor é o nosso respirar, Deus, o nosso fôlego de vida. Tu és o nosso fôlego de vida, Tu és a razão
da nossa vida, Tu és o motivo do nosso louvor, Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo do nosso culto, Jesus. Oh Deus, nós te queremos mais, nós te queremos mais. Tu és o nosso respirar, Deus. A Tua habitação dentro de nós é o que nos faz viver, Deus, é o que nos faz respirar, é o que nos move, Jesus. É o que nos move por Ti, em Ti, nos movemos e existimos. Por Ti e em Ti, nos movemos e existimos, Jesus. Tu és o motivo do nosso culto. Tu és o motivo da nossa adoração. Tu és o motivo do nosso coração quebrantado, Jesus. Tu és o motivo deste culto. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus continue no nosso meio, continue dentro de nós, continue fluindo livremente. Continue te enchendo, continue te visitando, continue nos preenchendo da graça e da misericórdia, do favor imerecido nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti este dia, consagramos essa ministração, Senhor. Ela foi dada por Ti, Deus, então o Senhor tem toda a liberdade de ministrar, de falar o que o Senhor quiser falar, de nos ensinar o que o Senhor quiser nos ensinar, de nos advertir, de cuidar de nós, do Seu jeito, Jesus, com o Seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler um versículo que está no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 60, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz assim: Põe-te em pé, levanta e resplandece, porquanto a luz é chegada, e a glória de Deus está sobre ti. Põe-te de pé, levanta e resplandece, porque a glória de Deus é chegada sobre ti. Em algumas versões diz, ela nasce sobre ti. Amém? E Deus teve esse cuidado conosco nesta manhã, de trazer essa palavra para nós de encorajamento. Não só para o templo do Altíssimo, mas para todos aqueles que forem ouvir essa palavra, em qualquer lugar que você esteja. Deus quer trazer nesta manhã uma palavra de encorajamento para nós. Amém? Não, só para entender um pouquinho desse contexto, nós estamos falando do livro do profeta Isaías, que foi levantado por Deus para cuidar de Israel. Cuidar no sentido de exortar, de trazer os recados do Pai, de fazer com que o povo, todas as vezes que se desviassem, voltasse para Deus, voltasse seu coração para Deus, voltasse em arrependimento. E nesse momento, Israel estava vivendo um momento de total desesperança. Ele estava sobre um reinado muito pesaroso e que era assim, estava um momento assim que eles não tinham mais esperança em Deus, não tinham mais expectativa em Deus. Havia um jugo sobre eles, havia muita destruição, havia escassez, havia luto, havia dor. E então, mesmo eles sabendo sobre a existência de Deus, mesmo reconhecendo o Senhor Deus, reconhecendo Ele como Deus de Israel, havia naquele lugar, parava naquele lugar desesperança, parava naquele lugar falta de consolo. Então, Deus chamou Isaías e falou: Isaías, eu vou dar a visão para você sobre o que vai acontecer.
Eu vou te dar uma visão para que traga esperança para o seu coração e traga esperança para Israel. Então, esse texto que nós lemos fala sobre a glória da Nova Jerusalém. Fala sobre o resplendor de Deus, o esplendor de Deus sobre a Nova Jerusalém, sobre a promessa feita a Israel. Porém, aquilo não se tratava apenas, ele não fala sobre, depois você dá uma lida no texto todo, tem aí mais ou menos uns 22 versículos. Então você pode ler que fala sobre paz, prosperidade, fala sobre um reinado onde todas as nações olhariam para Israel, olhariam para Nova Jerusalém com outro ponto de vista, dizendo assim, olha, realmente a luz do Senhor brilha sobre eles, realmente a luz do Senhor esplandece naquele lugar sobre eles, realmente eles estão em evidência porque eles estão no cume do monte. Então, essa palavra era direcionada a Sião, que Sião representava a igreja. Sião, nesse contexto, representa a sede da igreja. E Deus deu a Isaías essa visão, dizendo, olha, as coisas vão mudar. Olha a Nova Jerusalém, olha o que eu estou construindo. Haverá, as nações clamarão a ti, as nações recorrerão a ti, as nações virão a ti pedindo ajuda. Será o contrário do que está acontecendo agora, será o oposto do que está acontecendo agora. Isaías, dá uma olhada e contempla como vai ser glorioso. Como Sião será um lugar glorioso, como minha glória vai imperar sobre Sião. E Isaías vendo aquilo tudo, contemplando aquilo que Deus estava falando, e ele estava contemplando com os seus olhos através de uma visão espiritual, ele começa a entender também que aquela promessa não estava somente sobre a Nova Jerusalém, mas também sobre a nação de Deus, sobre o povo de Deus. Há uma promessa sobre o povo de Deus, sobre as pessoas nos reconhecerem como filhos de Deus, sobre as pessoas verem a luz de Deus em nós, sobre as pessoas verem que nós somos a luz no meio das trevas, que dentro de nós há o brilho de Jesus, há o brilho do Espírito Santo, e essa luz, quando ela é externada, quando ela é exposta, nós levamos luz à escuridão. Então Israel aqui ia levar a luz à escuridão e chegar a um ponto em que as nações iam se amparar nele, ia se espelhar neles. E assim é conosco também. Então há uma promessa para Sião. Há uma promessa para Sião de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas que vai resplandecer a luz de Deus em nós. Porque a palavra diz, a glória de Deus nasce dentro de nós. A luz de Deus nasce dentro de nós. Levanta e resplandece porquanto a luz é chegada, ou seja, Jesus chegou. Jesus chegou em nós, a glória de Deus chegou em nós. Então a única coisa que nós temos para transmitir é a luz de Deus. E por que Deus deu essa palavra? Eu vou resumir, porque Deus quer um recado muito direto mesmo. É um recado, é um incentivo que Jesus trouxe para essa manhã. O que Deus quer nesta manhã para as nossas vidas? 2020, esse é o último santo jejum do ano. E 2020 foi um ano muito atípico para a igreja. Estou falando somente da igreja, irmão, só para a gente contextualizar o que nós acabamos de ler. Do povo de Deus. Estou falando de Sião. Foi um ano muito diferente, muito difícil. Nós vivemos muitos milagres, sim, mas ao mesmo tempo nós somos retirados da comunhão. Dos 12 santos jejuns, nós fizemos 3 em comunhão, aquela comunhão da mesa, de comer pão com Nutella, de tomar o café ralinho da Marlene, de tomar chá com leite da Sandra, de comer broa, essas coisas, sabe? Que a gente acaba de termina o culto e nós ficamos todos assim chorosos, assim emotivos, chorando em cima da mesa de bolo, e chorando e tomando café com leite, e chorando com os olhos inchados, e de repente entra naquele lugar uma alegria muito grande, as pessoas começam a limpar a igreja, e no cantinho a Thalita vai ensaiando com o Paulo e o pessoal do louvor da noite, então não tem cansaço, não tem desânimo, não tem frieza espiritual, então a gente emenda um culto na faxina da igreja e vai conversando sobre o culto da noite e vamos preparar a ceia e vamos conversar sobre o que está acontecendo, e coisas naturais, coisas espirituais se misturam na mesa do café da manhã. Então há comunhão na mesa.
Então é um momento especial, é um momento importante para a igreja. E nós tivemos que nos abster deste momento. Nós fomos retirados desta comunhão por motivos maiores, de força maior. Mas nós não fomos retirados da comunhão do Espírito. Nós não fomos retirados da comunhão do Pai. Nós não fomos retirados da presença. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. E só que em meio a toda essa situação, em meio a todas essas mudanças na igreja, nós tivemos pessoas com o coração quebrantados, nós temos pessoas que estão se convertendo, nós temos pessoas que estão se achegando a Deus, sim. Mas nós temos pessoas que foram embora. Mas nós temos pessoas que se desviaram. Mas nós temos pessoas que não aguentaram a pressão. Mas, ao mesmo tempo que nós temos os milagres, nós temos pessoas que foram retiradas da comunhão. E ao mesmo tempo que nós recebemos ajuda, nós recebemos cestas básicas, nós recebemos ajuda financeira, estou falando de ajuda material mesmo. Ao mesmo tempo que o Senhor enviou anjos para bater nas nossas portas e entregar alimento e nos ajudar a pagar a conta de luz, e entre outras coisas, tem pessoas que ainda não conseguiram se recuperar. Tiveram empresas fechadas, negócios caindo, dívidas. Ao mesmo tempo que nós contemplamos milagres na vida de uns, nós contemplamos coisas ruins na vida de outras pessoas que ainda estão se recuperando. E em momento em que nós estreitamos a nossa intimidade com Deus, ao mesmo tempo tinha pessoas que não conseguem mais dobrar os seus joelhos, que não conseguem mais chegar diante de Deus com arrependimento, que não conseguem voltar. Ao mesmo tempo que nós estreitamos, porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi nesse isolamento todo é quem são os meus verdadeiros amigos. Quem são as minhas pessoas, quem são os meus verdadeiros intercessores, quem são as pessoas que estão comigo e quem são as pessoas que eu realmente não preciso mais forçar a barra, vamos dizer assim. Então Deus nos ensinou muito, ensinou que a solidão nem sempre é ruim, ensinou que nem sempre estar sozinho ou não receber uma mensagem no WhatsApp é ruim, porque é o momento que você percebe assim, eu podia estar dedicando esse tempo para Jesus. Eu podia estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, eu não tenho ninguém para conversar, eu tenho o Espírito Santo para conversar. Então nós aprendemos muito, mas nós ganhamos e perdemos. Mas assim são as coisas do reino de Deus. Nós somos lapidados, nós vamos aprendendo dessa forma. Nós vamos ganhando, mas nós vamos perdendo. Então tem o lado bom e o lado ruim disso tudo. E aí como que fica o nosso espiritual com tudo isso? Porque uma coisa que é fato, e esse fato, quando nós estamos abalados emocionalmente, o nosso espírito se abate. A palavra de Deus diz que quando a nossa alma ela está aflita, o nosso espírito é enfraquecido. Porque quando nós estamos ansiosos, nós não podemos chegar diante de Deus ansiosos. Nós não podemos chegar diante do Pai com o coração totalmente conturbado. Não se turbe o vosso coração, diz a palavra de Deus. Então as coisas elas se misturaram, muito no nosso interior, no nosso espírito. Isso moveu muito o nosso clamor é diferente. Porque teve pessoas que receberam alertas, olha, se você não segurar seu pezinho aí, você não vai subir não. Isso é muito sério. Aí Deus teve que parar o mundo para te falar isso. Aí Deus tem que parar o mundo para falar com a igreja. Convertam os seus corações, tira a hipocrisia do altar. Fortaleça o seu ministério. E aí muitos de nós que conduzimos os ministérios e assim, às vezes estamos à frente de alguma coisa, pensamos assim, será que, porque quando você está gravando a live, você está falando para um espelho. Então você fica pensando assim, será que eu estou falando só para mim? Será que tem alguém sendo alcançado? Será que alguém está ouvindo o que eu estou falando? Será que eu sou uma voz no deserto? Para os pastores isso não é fácil, foi um desafio muito grande.
Para todos nós, para quem está ministrando louvor, para aqueles que ministram louvor na igreja, mas não tiveram oportunidade de ministrar um louvor online, isso faz muita diferença. Porque a pessoa estava acostumada com a comunhão, do ensaio. A pessoa está acostumada com aquela comunhão, o que nós vamos cantar, o que nós vamos louvar, qual louvor você escolheu. Thalita, que horas nós vamos ensaiar? Paulo, que horas é o ensaio? Vamos marcar o ensaio. E os ensaios para os eventos, aquilo trazia uma união para a igreja, traz uma união para a igreja tão grande que isso consolida o corpo de Cristo. E nós não podemos simplesmente achar que nada aconteceu, que nada mudou. Nós mudamos. Israel mudou. Sião mudou. Nós estamos sobre um governo agora, sobre uma situação mundial, não só de um governo, mas sobre a saúde do mundo. Diferente, coisa que nós ainda não vivemos, não experimentamos. Pelo menos essa geração. Então as coisas mudaram. A percepção dos líderes, dos pastores, eu imagino que no coração do líder de jovem, o que eu vou fazer com os meus filhos? Como eu vou cuidar dos meus filhos através dessa tela? Como eu vou olhar nos olhos dele e perceber se eles estão perto ou longe? Como eu vou olhar nos olhos dos meus liderados? Como eu vou olhar nos olhos das minhas meninas que dançam para Jesus para saber como está o nível de santidade delas? Como eu vou ver isso através de uma tela onde eu vejo apenas um espelho? Então isso não mexe com a nossa mente? Isso não mexe com o nosso coração? Aí você vê um ali, outro cá, e aí de repente encontra com um no mercado, no bairro, nas redondezas. Mas e aí, deixa eu ver a sua alma, porque os olhos, eles transmitem a alma, ele é o espelho da alma. E tem coisas que nós precisamos olhar nos olhos. Tem uma pessoa lá na igreja que ela fala pra mim assim, eu falo assim, e aí, tudo bem? Aí tudo bem, mas não olhe pra mim não, porque quando você olha nos meus olhos, você sabe o que tá acontecendo, e é verdade. Às vezes tem pessoa que é tão transparente que você consegue enxergar aquilo ali só de olhar. E os líderes precisam olhar nos olhos dos liderados. E aí eu imagino que o PP deve ficar assim, ei, cadê os meus filhos? Onde eles estão? O pastor Luiz Fernando, o pastor José Carlos, cadê as minhas ovelhas? Onde elas estão? Por onde elas andam? Porque não é simplesmente abrir uma live e pregar e cumprir um protocolo. Não, nós temos que olhar nos olhos. E isso foi retirado neste momento. Eu imagino que para Thalita cuidar, eu não sei quantas meninas são 12, 16, não sei, mas cuidar de todas elas e cada um no lugar. Cadê as minhas meninas para orar junto e ensaiar uma música muito difícil? Onde estão? Está um pouco aqui, um pouco lá. Isso tudo, irmãos, abala a igreja. Nós não podemos ignorar, nós estamos de pé, glória a Deus pelos que ficaram, mas nós temos que lembrar que tem alguns que não estão. Que a estrutura da igreja de fevereiro de 2020 é diferente da estrutura da igreja de dezembro de 2020. Ah, novos virão, mas tudo bem, novos virão, mas primeiro a gente tem que dar conta do que estão aqui e tentar buscar os que foram. Não podemos deixar isso para lá. Sião, não podemos deixar isso para lá. Não podemos. Então isso mexe com o nosso emocional, sim, isso mexe com o nosso espírito, sim. Ei, agora nós estamos numa plataforma, nós estamos numa liturgia do culto em que só pode cantar um louvor rápido e você não pode dar liberdade ao espírito tanto tempo, porque se deixar, irmãos, né? Eu tô falando de mim mesmo, se deixar, o louvor tem 3 horas, porque se ele estiver falando, não tô nem não, eu vou falando lá. Porque enquanto ele ministra na igreja, ele ministra em mim também. Você acha que eu vou querer perder? Não, mas, ei, tem uma regra, são 45 minutos. Então a igreja vai ficando limitada e assim, as palavras dos últimos cultos têm sido uma bênção, são 45 minutos, mas Deus tem falado, Deus fala em 5, Deus fala em 10, o poder da palavra de Deus é tão intenso que ele fala em uma frase. Tudo bem, mas nosso corpo não está acostumado com isso, então nós estamos nos adaptando a isso também. Há muitas mudanças em Israel, há muitas mudanças em Sião.
Há decretos e leis e mudança e normas. E os abraços não podem ser tão intensos mais. E você não pode ficar orando com 5 pessoas aqui abraçadas como um elo. Não dá, porque é um risco. A gente quebra vários protocolos, acontece, mas é um risco. Tem que ser observado. Então olha quanta coisa mudou. Olha quanta coisa mexeu com o meu coração, com o seu coração. Eu imagino que para os líderes pensam assim, eu não estou cuidando dos meus, então que tipo de líder eu sou? Porque acontece, nós pensamos isso. Eu não estou cuidando dos meus direitos porque eu nem sei onde eles estão, que tipo de líder eu sou. E aí a gente começa a questionar a nossa liderança, e a gente começa a questionar se o que Deus confiou a nós está sendo feito corretamente. E aí nós vamos esmorecendo com isso. Estamos fazendo o que podemos, o que dá para fazer nós fazemos. Mas são muitas adaptações, são muitas normas, são muitas mudanças. É mudança espiritual, é mudança emocional. Nós estamos acostumados com, acabou o culto, depois da bênção apostólica, ter fila para falar com o pastor, aí tem fila para falar com a Marlene, aí tem fila para marcar ensaio do louvor, tem uma galera lá no painel lá da igreja olhando quando que vai ser a próxima escala, tem reunião do diaconato, tem reunião da escolinha. Aonde está essa comunhão? Ela foi pausada. Não é para sempre, mas nós estamos vivendo isso ainda. E aí a Sião, que é o centro da igreja, Sião começa assim, ficar desesperançoso. Sião começa a ir para os cultos, assistir as lives, ministrar nas lives, como assim, é só uma gota. Pensando assim, é só um pouquinho, poxa, é só um pouquinho, é só 5 minutos. Poxa, o que é isso? Nada, né? Nada diante do que a gente já viveu, diante daquelas emoções que nós vivíamos nos congressos das pessoas. Quem quer aceitar Jesus? Aquela galera lá na frente. Levanta os intercessores, traz os intercessores para cá. Nem precisava, porque quando ia, já levantava, começava levantando a cadeira, já levantava o intercessor junto. Era sempre um para um, era sempre todo mundo junto. Era sempre tudo muito assim, muito. O Espírito de Deus unia Sião. Ainda une Sião. Mas isso era palpável. Nós tivemos momentos em que, ao terminar uma dança, as meninas intercediam pela igreja nos corredores e ministravam cura mesmo, e curas que aconteceram. Ministraram libertação que aconteceram. Ministraram restauração que aconteceram. Então isso tudo foi guardado. Tá ali guardado. Então, Sião hoje se comporta de uma maneira diferente. Sião hoje tem que se comportar na individualidade. E aí, nesse momento, Deus começa a perceber assim, olha, Sião tá meio desesperançoso. Sião está meio cansado, abatido. É claro que nós estamos fazendo um esforço tremendo para nos mantermos. Muito grande. E é um esforço muito grande, sim, irmãos. Muito grande. Muito, porque é tudo muito diferente. E o ser humano, ele precisa desse contato, precisa do abraço, precisa da intercessão, precisa do colo, precisa de tudo isso. É o corpo de Cristo. Nós estamos acostumados com isso. E aí Deus começa a perceber que Sião está desanimado. E aí, de repente, começa a perceber que os pastores e os ministros e os líderes estão achando que não dão conta do recado. Estão achando que não vão conseguir. Como vai ser quando os meus filhos voltarem? Quando vai ser quando os meus filhos voltarem para o ensaio? Que palavra que eu vou dar para eles? Como eu vou retomar essa rotina? Como eu vou olhar nos olhos deles? Como eu vou fazer com aqueles que pecaram e ainda estão em processo de arrependimento? Como eu vou recebê-los? Como eu vou preparar o grupo para receber, para abraçar? Qual a estratégia que o Espírito de Deus vai me dar para abraçar essas pessoas?
e deixá-las dançar novamente, e deixá-las tocar novamente, e deixá-las no altar novamente, trazer de volta para Sião, para o seio de Sião. Então tudo isso é conflitante e o Espírito de Deus nos conhece e sabe como isso tem sido difícil para nós. E sabe como isso não pode ser ignorado. Vivemos muitas coisas. É claro que nós estamos nos esforçando para falar só das coisas boas que nós vivemos, mas nós não podemos ignorar o que está acontecendo. É a igreja. E mesmo que a gente passe por cima do que está acontecendo, tudo bem, quem ficar ficou. Não é isso não, irmão, não é assim não. Estamos falando de Sião. Estamos falando da preciosa de Jesus. Estamos falando da preciosa, da noiva. Não é assim não. Deixa pra lá. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Não é assim não. Só que nós precisamos ter amor para buscar. Porque não é só porque nós conseguimos ficar de pé que quem caiu tem menos importância que nós, não. Ele só não aguentou segurar a onda. E qual que é o nosso dever, Sião? Ir lá e trazer de volta. E aí Deus chamou Isaías e falou assim, vem, reúne Sião. Reúne Sião, Isaías, reúne Sião e fala para eles assim, põe-te de pé. Levanta e resplandece, porque a glória de Deus é sobre ti. Porque a luz é chegada sobre ti, porque a glória de Deus é chegada sobre ti, porque a glória de Deus nasce em ti. Levanta e resplandece. Qual que é o papel da igreja? Trazer luz para as trevas. Trazer luz para as sombras. Trazer luz. E essa luz ainda está dentro de nós. A igreja não se apagou. Ainda tem luz dentro de nós. A luz resplandece dentro de nós. E o Espírito de Deus vem nessa manhã e diz assim, levanta e resplandece. Põe-te de pé, levanta e resplandece, Sião. Levanta e resplandece, porque a glória é chegada sobre ti. Porque as nações têm que olhar para a igreja, para a noiva de Cristo e ver a luz. Porque as nações têm que olhar para o corpo de Cristo e ver Jesus. Porque as nações têm que ter a igreja como referência. Porque as nações têm que olhar e perceber que há esperança em Sião. Que ainda há esperança em Sião. Então, levanta e resplandece, igreja de Jesus. Levanta, Jesus te coloca de pé hoje. Igreja, Jesus nos coloca de pé hoje. E diz a palavra, põe-te em pé. Levanta-te e resplandece, porquanto a luz é chegada. Porquanto a luz é chegada, Jesus resplandece, nasce em ti. Quando as suas meninas da dança, quando as suas meninas lideradas te veem, tem que ver a luz resplandecendo em ti, aí a luz atrai elas. Quando os seus jovens, os seus adolescentes te veem, eles têm que pensar assim e ver que a luz está atraindo eles. Atraindo eles. Quando os pastores deixarem essa luz sair, que é chegada a glória de Deus e transparecer, ela só vai atrair, a luz vai atrair. A palavra de Deus diz, nesse contexto, depois você lê tudo, que as nações elas voltam os olhos para Jerusalém e veem a luz resplandecente. Então as pessoas têm que olhar para Sião, olhar para a igreja, aqueles que foram, que não aguentaram segurar. E os que estão saindo, que ainda tem gente lá que não está aguentando não. Olhar para Sião e não tirar os olhos de Sião, porque aquela luz ela é tão forte, ela é tão intensa, ela é tão profunda e ela é tão segura.
que todos vão querer ficar em Sião, que todos vão querer permanecer em Sião. Levanta e resplandece, porque a luz de Deus é sobre ti, porque a glória de Deus nasce em ti, porque a glória de Deus nasce em ti. Outro dia eu tava brincando com o meu marido, falei assim, nossa, amor, tá tão calor que parece que é um sol pra cada pessoa. E aí, é isso. Nós somos uma luz pra cada pessoa. Uma luz para cada pessoa, uma luz para cada pessoa. E de repente Sião tá tão iluminado que a escuridão do mundo não vai aguentar a luz de Sião. Porque resplandece, 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 resplandece. Resplandece, resplandece, resplandece. E nós vamos viver um tempo, irmãos. Nós vamos viver isso em Deus. Que a palavra de Deus em Apocalipse diz que não vai precisar da luz do sol, porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz. Ele é a luz. Enquanto nós, como Sião, vamos iluminando o mundo e trazendo luz para as sombras, Jesus vai chegar um momento em que Jesus, ele vai tirar o sol, porque ele é a luz do mundo. E todas as nações e todos os joelhos se dobrarão e olharão aquela luz resplandecendo. Resplandece, resplandece, resplandece. Temos que ser essa luz. A luz de Jesus nasce em nós esta manhã, Sião, para que isso seja, que para nós volte, para nós assim, digamos, eu estou dizendo nós, mas pelo Espírito de Deus, entenda isso, em nome de Jesus, a glória de Jesus. Mas para que nós sejamos luz, só assim, um feixe de luz. Só um feixe de luz. E aí quando a pessoa tá lá na escuridão e ela tá olhando assim, ela não tá nem enxergando nada. E ela tá tateando para conseguir achar um lugar. De repente ela te vê. De repente ela encontra você. De repente ela encontra a luz em Sião. E aí, o que acontece quando a luz chega nas trevas? A luz predomina sobre as trevas. A luz predomina sobre a escuridão. Mas para que isso aconteça, Jesus vem nessa manhã e diz assim: põe-te de pé, levanta e resplandece. A glória ainda está aí. Líder, a glória ainda está aí. A glória de Deus ainda nasce sobre ti. Só levanta e resplandece. Aqui há uma ordem e uma promessa. Levanta e resplandece. Porque se Jesus está falando para você resplandecer, significa que a glória dele está nascendo dentro de ti. Levanta e resplandece. Porque os seus liderados vão ver a luz em você e volta para Sião. E volta para Sião. Tem dois versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para a gente terminar. João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Jesus é a luz do mundo. E Jesus habita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então quem é a luz? Somos nós. Luz. Nós somos essa luz. Resplandeça. Resplandeça. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Então, líder, não se culpe. Você está fazendo o melhor que você pode. Mas resplandeça. Deixa a glória de Deus resplandecer. Você é luz. E Sião vai até você. Só resplandeça. Sião vai até você. Só resplandeça. Porque quando você está andando no meio, em qualquer lugar, essa luz do Espírito, ela é tão intensa que as trevas não resistem. Que as trevas não resistem. A palavra de Deus em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas. E aí você não vai precisar nem falar nada, porque a pessoa vai conseguir ver que esse é o lugar dela, na luz, não nas trevas. Ela vai conseguir, quando nós estamos, por exemplo, quando nós estamos num lugar que é um breu, nós estamos num total breu, total escuro. Se você está naquele lugar por dias, você não consegue, você não tem acesso à luz do sol, a nada, nenhum feixe de luz, você acostuma com aquela escuridão. E aí, de repente, você nem percebe mais que você está no escuro. Até que alguém venha e acenda a luz, ou abra a janela. Você não percebe que você está no escuro. Já tem muito tempo que você está lá. Então você começa a acostumar. Você não está vendo nada, mas você começa a acostumar. E é a mesma coisa que vai acontecer. Você está aí, você é um feixe de luz. E quem está na escuridão não está se dando conta que está lá. Não está se dando conta que está escuro. Não está se dando conta que está escuro. Não está dando para ver. Já acostumou. Até que ela te veja. Até que ela bate os olhos em você. E perceba. Aquela luz não está aqui. Aquela luz não acontece aqui. E aí ela se dá conta que ela está no escuro. E aí você traz luz para as sombras. E restaura Sião. E restaura Sião. E restaura Sião. Então nós vivemos muitas coisas. Estamos vivendo ainda. Estamos nos adaptando. Estamos clamando a Deus para que a igreja não feche novamente. Estamos agradecendo a Deus pelos 45 minutos. Estamos agradecendo a Deus que ainda há lives, ainda há meios de comunicar, de falar de Deus, da palavra. Mas nosso coração sente falta da comunhão, nosso coração sente falta dos abraços, nosso coração sente falta de Sião. E Deus sabe disso. É temporário, mas estamos aí. Deus sabe. Deus sabe quem Ele perdeu e quem Ele ganhou neste momento. Deus sabe o que aconteceu no coração dos líderes e sabe o que está acontecendo, sabe o que te angustia, sabe o que te preocupa, sabe que você pensa que você não vai dar conta de voltar à rotina, de cuidar dos seus filhos espirituais. Então, todas essas aflições que nós apresentamos a Deus durante todo esse tempo, esses 10 meses praticamente, o Senhor vem com essa palavra. Põe-te de pé, levanta e resplandece, porque a glória de Deus é chegada sobre ti. A glória de Deus é chegada sobre ti. Haverão ensaios, haverão cultos, haverão vigílias, haverão retiros, haverão eventos, haverão culto para as crianças, haverá gabinetes, haverá os momentos em que você vai chegar para os seus líderes e falar: olha para mim, ora para mim, porque hoje não está dando. Haverá uns momentos em que você vai para uma salinha e as pessoas vão pegar um vidro de óleo e ungir a sua cabeça e dizer o quanto Deus te ama e quanto Ele tem falado com você. Haverá as reuniões de oração, haverá as reuniões de intercessão, haverá os momentos de libertação e cura. Há uma promessa, Sião. Há uma promessa.
E Deus, quando percebeu que Sião estava morrendo de desesperança e frieza espiritual e apostasia, ele chamou Isaías e falou assim: vai lá e dá esperança. Vai lá e traz esperança. E as nações verão, e as nações te acompanharão. Levanta e resplandece. É chegada a glória de Deus sobre ti. Não sabemos quando. Aqui Deus falou para Isaías, mas não falou quando não. Primeiro ele começou falando da Nova Jerusalém celestial e se misturou aqui com o que vai acontecer para Israel ainda, porque é o povo de Deus. Deus ainda tem uma aliança. Ainda há uma aliança. E ele cumpre todas as suas promessas. E ele cuida da igreja. E ele cuida de Sião. E ele cuida daqueles que ele capacitou para cuidar da igreja. Dos líderes, dos pastores, dos diáconos. Ele cuida dos intercessores. Levanta e resplandece, porque é chegada a glória de Deus sobre ti. Amém? Então Deus traz essa esperança para a nossa vida hoje, traz esse carinho para a nossa vida hoje, de que, embora desanimados, embora enfraquecidos, embora sem expectativa de que como vai ser quando tudo voltar mesmo, onde estarão os meus filhos espirituais, pode deixar, Sião, que Deus está cuidando de tudo e de todos. Mas levanta, tá? Levanta. Levanta. Não fica caído não, levanta. Tem um montão de gente pra gente buscar. Tem muito resgate pra fazer, levanta. Levanta, Sião, põe-te de pé. Põe-te de pé. Põe-te de pé. Monta suas coreografias espontâneas. Monta os seus louvores, seu repertório para 2021. Monta aí as suas pregações, deixa o Espírito te usar. Vai preparando aí a sua vida para um calendário para Jesus. Vai se organizando aí para voltar aos seus ensaios, para o coral começar a cantar de novo. Há uma promessa sobre Sião. Há uma promessa sobre Sião e nós seguimos, servimos um Deus que cumpre promessas, que não quebra uma promessa, que não quebra uma aliança. E é nesse Deus que nós esperamos, é nele que está a nossa esperança, é nele que estão as nossas expectativas. E ele vai cumprir todas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigada por nos levantar nessa manhã, por trazer também a nossa lembrança, a nossa memória, como é importante, como é saudável, como é significativo a comunhão com os irmãos, a comunhão no corpo de Cristo. Obrigada por nos lembrar de todos os momentos que nós vivemos juntos em Ti, com o propósito de Te adorar, de Te bendizer, Deus. Isso não é um ponto final, Deus, isso não é um fim, isso é uma fase. O Senhor tem o controle de todas as coisas, nós estamos cada dia mais próximos da Nova Jerusalém, nós estamos cada dia mais próximos do Teu reino, mais próximos de vivenciar a Sua glória. Só nos sustenta. E assim como o Senhor fez nesse dia, Senhor, nos põe de pé. Nos põe de pé, Jesus. Nos coloca de pé hoje na sua mesa, diante da tua mesa, que mesmo que seja por 5 minutos da tua mesa, o Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. E se o Senhor tiver que ministrar em nós somente no segundo que nós ingerimos o cálice, que nós ingerimos o pão, que seja só nesse minuto, mas vai ser para transformar a nossa vida e nos colocar de pé. Porque assim é a tua palavra para este dia. Põe-te de pé, resplandeça, porque é chegada a glória de Deus sobre ti. Nós te agradecemos por
tudo por esse dia, por essa manhã. Nos guarda, Senhor, nos guarda, porque nós vamos nos aprontar, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, para chegarmos à mesa hoje e te encontrar mais uma vez para a tua glória. E haverá comunhão na mesa, mesmo que seja 5 minutos. Haverá comunhão no espírito, mesmo que seja 5 minutos. Porque o Senhor é o Deus do tempo. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pela comunhão que nós tivemos aqui. É uma honra, é um prazer falar da palavra de Deus. Depender de mim, eu fico o dia inteiro falando sobre isso. Mas Deus tem mais para nós à noite. Vá com expectativa para o culto, vá com disposição para a mesa. Não fica pensando assim, nossa, mas vai ser tão rapidinho. Se vai ser tão rapidinho, aproveita seus 5 minutos. Pega o cálice, pega o pão, aproveita seus 5 minutos. Ele é o Senhor do tempo, e se Ele tiver que falar contigo em 2 segundos, Ele fala. Se Ele tiver que te arrebatar em 3 minutos, Ele te arrebata. Não vai pensando em quanto tempo falta, vai pensando em quanto tempo Ele proporcionou para você ter comunhão na mesa. E você vai ver que grandes coisas Deus pode fazer no tempo que Ele quiser. Ele pode, no tempo que Ele quiser. Amém? Tenha um bom dia, um domingo abençoado. Graça e paz.